Então vamos lá, estamos aqui para mais uma aula, né? E o assunto de hoje é proporcionalidade. E aí a gente entender quando é que duas grandezas são proporcionais, situações que não são proporcionais e depois dividir grandezas proporcionais em proporcionalidade direta e proporcionalidade inversa. Então vamos lá, eu já deixei aqui nessas tabelinhas duas situações para a gente diferenciar quando duas grandezas são proporcionais e quando elas não são proporcionais. Por exemplo, eu deixei aqui a idade de uma criança em anos e a altura em metros. Então vamos supor que ela, com um ano de idade, ela tenha 90 centímetros ou 0,9 metros de altura. Será que quando tiver 2 anos ela vai ter o dobro? Ó? Dobrei a idade, então se eu estou dobrando uma grandeza, se elas fossem proporcionais, essa outra dobraria, né? Então aqui passaria a ter 1,8 metros, ou seja, 1,80 m de altura, que é a minha altura hoje, né? E aí se eu multiplicar essa idade por 5, aqui era 1, aqui era 5, então 1 vezes 5 é 5, 0,9 vezes 5 dá 4,50. Então, se essas duas grandezas fossem proporcionais, uma criança que tem 90 centímetros de altura a 1 ano de idade, que eu acho que realmente ela não tem isso tudo, aos 5 anos de idade ela ia ter 4,5 metros. Então, idade e altura não são proporcionais. E quando é que elas são proporcionais? Quando uma grandeza aumenta, a outra aumenta na mesma proporção. O aumento pode aumentar ou pode diminuir, né? Ela aumenta e a outra aumenta também quando elas são diretamente proporcionais. E quando uma aumenta e a outra diminui na mesma proporção, elas são inversamente proporcionais. É um exemplo dessa daqui, não é? A massa, o peso de um determinado produto e o preço dele. Então vamos supor que eu comprei um quilograma de arroz por R$3. Se eu for comprar 2, vai ser 6. Se eu for comprar 3, aqui eu estou multiplicando, para chegar aqui eu estou multiplicando por 3, aqui eu vou multiplicar por 3 também, que vai ser 9. Se eu for comprar 4, aqui 2 vezes 2 é 4, então esse valor aqui é só multiplicar por 2 que vai dar 12. Do mesmo jeito, se eu for comprar 10, então qualquer quantidade que eu for comprar, é só eu pegar uma desses outros aqui e fazer proporcionalmente. De 2 para 10, por exemplo, eu estou multiplicando por 5. 2 vezes 5 dá 10, então 6 vezes 5 daria 30. Ou só multiplicar isso aqui pelo preço que você ia encontrar. Então, nessa situação aqui, eu tenho duas grandezas diretamente proporcionais, certo? Essa não proporcional. Essa daqui, diretamente proporcional. E ainda tem as situações que elas são inversamente proporcionais. E aí vamos pensar, por exemplo, uma pessoa quer percorrer uma distância entre duas cidades, vamos imaginar que essa distância seja de 300 km. A distância entre duas cidades é de 300 km. Vamos pensar aqui no tempo, em horas, e na velocidade que vai percorrer em quilômetros por hora. Então vamos lá pensando. Se a pessoa tiver com muita pressa e quiser percorrer essa distância, o tempo que ele tem para gastar for de 3 horas, ele vai ter que percorrer uma distância de 100 km por hora, né? Mas se ele não necessariamente tiver com tanta pressa e ele tiver 6 horas para percorrer essa distância, aqui ele vai fazer a 50 km por hora. Tem 6 horas, a cada hora ele vai andar 50 km e no final vai dar esses 300. Então você observe que aqui dobrou, então do tempo aqui 3 horas
para 6 multiplicou por 2 e nesse sentido aqui dividiu por 2, certo? Enquanto essa grandeza aumenta, essa grandeza aqui diminui, mas na mesma proporção. Essa multiplica por 2, essa divide por 2. Então, quando isso aqui acontece, essa é uma grandeza inversamente proporcional. Certo? Então, vamos resolver algumas situações em que envolvem grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais e aprender a identificar quando é cada uma delas. Vamos lá. Então vamos imaginar aqui o quilograma de um determinado produto custa R$4. Aí vamos lá, quanto custam 3 quilogramas e 4 quilogramas e 10 quilogramas, por exemplo. E aí eu tenho mais de uma maneira de fazer isso. Eu posso fazer usando aquela tabela que a gente tinha mostrado no início, né? Aqui eu vou botar a massa em quilograma e aqui o valor a pagar em reais. Então, quando eu tiver 1 quilograma, custa R$4. Como eu quero 3 quilogramas aqui também, né? Se cada um custa 3, eu posso ir botando o valor, custa 4, eu posso ir botando. Então, 1 vai ser 4, 2 vai ser mais 4, 3 vai ser mais 4, então aqui eu vou ter R$12. 4 quilogramas, eu já tenho aqui 1, 2, 3, mais 4 vai dar R$16. E 10 quilogramas pode fazer inclusive multiplicando, né? 10 vezes 4 que eu vou ter R$40. Essas duas grandezas aqui são diretamente proporcionais, ou seja, eu aumento essa aumenta na mesma proporção. Quando eu diminuo essa diminui na mesma proporção. Então, as duas grandezas aumentam ou as duas grandezas diminuem na mesma proporção. Mas toda vez eu vou ter que fazer isso, então vamos imaginar que eu quero descobrir aqui, eu não tenho exatamente o de 1, não tenho o preço desse aqui, tenho o preço desse e desse, e quero descobrir quanto me custará 150 quilogramas. Qual é o valor que eu vou pagar por 150 quilogramas, certo? Quero saber quanto vai me custar. E vamos imaginar que eu não tenho o preço de 1, porque se eu tenho o preço de 1 é só multiplicar isso aqui vezes 8. Então eu posso fazer isso aqui usando a regra de 3. E aí como é uma regra de 3? Uma tabelinha que eu vou botar aqui a massa em quilograma, né? A massa em quilograma e o valor que eu vou pagar em reais. Então quando a massa for, aí eu posso pegar qualquer uma dessa relação aqui. Quando a massa for 3, o valor que eu vou pagar por ela é 12. E quando a massa for 150, qual é o valor que eu vou pagar por ela? Vou chamar de X, porque é um valor que eu não conheço. Apesar da gente já saber que é diretamente proporcional, é interessante que quando você fizer essa tabelinha aqui, você verifique de novo se ela é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Se você já tiver certeza, você não precisa verificar. Mas é interessante você sempre verificar se ela é direta ou inversamente proporcional. E aí, nesse caso aqui, como é que eu vou saber? Existe uma ideia simples que é você botar uma setinha apontando sempre para o número maior. Então, como 150 é maior do que 3, eu estou apontando para baixo. Nesse caso aqui, aí o que é que eu vou fazer? 3 quilos custam R$12. E 150 vai custar 150 quilos, vai custar mais ou menos do que R$12. Com toda certeza, estou comprando bem mais, vai custar mais do que R$12, né?
Apesar de eu não saber exatamente quanto é esse x ainda, mas eu já sei que é um número maior do que 12. Então as duas setas deram na mesma posição, elas podem ser as duas para cima ou as duas para baixo. Então deu na mesma posição, elas são diretamente proporcionais. E aí o que é que eu tenho que fazer? Só multiplicar produto dos meios igual a produto dos extremos. 3 vezes x é 3x. Isso vai ser igual a 150 vezes 12. 150 vezes 10 seria 1.500. E 150 vezes 2 dá 300, então isso aqui na verdade é 1.800. Então eu tenho uma equaçãozinha daquela mais simples. 3x é igual a 1.800. Isso quer dizer que x vai ser igual a 1.800 dividido por 3. Então x vai ser igual, 18 dividido para 3 é 6. Com esses dois zeros eu não dividi. Isso quer dizer que se for comprar 150 quilos, eu ia pagar R$600 por isso, certo? Então eu posso fazer utilizando o que a gente chama de uma regra de 3. Eu tenho 3 valores aqui e vou encontrar esse quarto, que é chamado de quarta proporcional. Vamos ver outra situação. Vamos imaginar que um determinado serviço, vou imaginar um muro. Um muro, 6 pedreiros, 6 pedreiros constrói em 8 dias. Porém, eu não tenho esse tempo todo para esperar. Não tenho 8 dias para esperar. Então, em quantos dias, quantos pedreiros seriam necessários para construir esse muro em 4 dias, por exemplo. Certo? Então vamos lá. Quais são as duas grandezas que eu tenho na situação, né? A quantidade de pedreiros, que eu vou chamar de P, e o tempo que eles demoram para construir em dias. Então, quando a quantidade de pedreiros for 6, a quantidade de dias que eles levariam para construir era 8, né? Só que na verdade eu quero que a quantidade de dias não seja 8, seja 4. Eu quero saber quantos pedreiros serão necessários para isso. E aí o que é que eu vou fazer? Fazer aquela mesma ideia, colocar uma setinha aqui apontando para o número maior, né? O 8 é maior do que o 4, e aqui eu vou tentar descobrir se esse x vai ser maior ou menor do que o 6. O que é que eu vou fazer? Se 6 pedreiros, a quantidade de muro é essa daqui, né? 6 pedreiros levam 8 dias. Só que eu quero que construa bem mais rápido, na metade do tempo. Eu tenho que botar mais ou menos pedreiro para ajudar a construir. Se 6 levam 8 dias e eu quero que faça mais rápido, eu vou ter que botar mais gente. Então aqui o número maior vai ser para baixo. Dependendo de eu não saber exatamente quantos são, mas eu sei que esse número aqui vai ter que ser mais do que 6. Então deu uma seta para baixo e uma seta para cima. Quando acontece isso, elas são inversamente proporcionais. O que é que eu tenho que fazer? Vou inverter só um dos lados, e aí pode ser qualquer um, mas por via de regra, para você não confundir, inverta só o lado que tem a incógnita, que tem um x, então vai ficar x sobre 6 e 8 sobre 4. E aí agora você pode fazer normalmente igual você fazia anterior. Produto dos meios igual a produto dos extremos. X vezes 4 é 4x, que é igual a 6 vezes 8, que é 48. Então, x vai ser igual a 48 dividido pelo 4 que tem aqui. X, nesse caso, vai ser igual a 12. Então, seriam necessários 12 pedreiros para construir
esse mesmo muro em 4 dias. Vamos tentar ver um outro exemplo. E aí eu não vou mais copiar a questão toda, porque a gente perde muito tempo e o vídeo vai ficar enorme. Então vamos imaginar que eu tenho as cidades A e B e um carro faz a distância entre elas em 10 horas. Um carro com velocidade de 60 km por hora leva um tempo de 10 horas para percorrer a distância entre essas duas cidades. Só que eu não tenho esse tempo todo para fazer isso. Vamos imaginar que eu quero percorrer essa distância aqui, eu quero que o tempo passe a ser só, reduza para 8 horas. Qual deve ser a velocidade agora para que eu percorra a distância entre essas duas cidades, mas ao invés de 10, agora em 8 horas. Então, fazer a mesma tabelinha, velocidade e tempo. A velocidade em quilômetros por hora e o tempo nesse caso aqui, em horas. Então, quando a velocidade for 60, ele levaria 10 horas. Quando a velocidade for 80, quando o tempo for 80, a velocidade seria x. Então, o que é que eu tenho que olhar? Se elas são diretas ou inversas. Aqui eu já sei que o 10 é maior que o 8, vou botar a setinha para cima. E aqui? A distância é a mesma, você não vai mudar a distância. Então, se eu percorria em 10 horas, eu tinha que estar com a velocidade de 60 km por hora. Se eu vou diminuir o tempo, eu tenho que aumentar a velocidade. Então, o número aqui tem que ser maior do que 60. Não sei exatamente quanto é, mas é maior do que 60. Então, uma seta para baixo, uma seta para cima, elas são inversamente proporcionais, certo? São grandezas inversas. Então, o que é que eu tenho que fazer? Inverte um dos lados, vou inverter o lado do x, x sobre 60 é igual a 10 sobre 8. Produto dos meios igual a produto dos extremos, x vezes 8 é 8x, que é igual a 60 vezes 10, que dá 600, então x é igual a 600 dividido por 8, não vai dar um número inteiro, 600 dividido por 8, 60 por 8 dá 75, deu um número inteiro? Sim. Então isso quer dizer que a velocidade dele agora vai ser de 75 km por hora. Lógico que isso aqui é hipotético, porque manter uma velocidade média de 75 por hora não é tanto assim não. É possível a longa distância, mas não é tão simples. Então, até a próxima aula, espero que tenha ajudado a tirar as dúvidas.